trabalhar, o médico que estivesse passando, vira uma festa sempre que o Juca Muito chega. Interessante. O quarto vira uma festa, mas essa história ela era muito engraçada, ela é muito engraçada, então a gente, na opção por escolher a história, escolhemos essa que tinha um encanto para nós e para eles, né, no hospital. Não, e assim, na realidade, então, não é só para as crianças que estão no hospital que o Juca visita, porque é também para eles convivem muito com doença, né, enfermeiro, médico, então é para eles também, né? É, o intervalo daquela história da dor é o intervalo, quando nós chegamos, dá uma parada naquela história de dor deles, né, desvia a atenção, desvia o foco, o olhar deles, não é mais para dor, para doença, para o tempo que está no hospital, é voltado para brincar, para rir. Quando a gente entra no quarto, tá todo mundo quieto, no seu canto, na sua dor, na sua doença, né? E quando a gente começa a conversar, quando o Juca entra, né? Porque eu e a Sônia entramos, cumprimentamos e as pessoas conversam. Agora, quando o Juca começa a conversar, daí começam as risadas, as brincadeiras. E daí vai passando a enfermeira, para um pouquinho, vai passando a faxineira, para um pouquinho, vai passando o médico, para um pouquinho. Quando vê, o quarto está entupido de gente rindo, brincando, levando a sua cadeirinha para sentar, arrastando o seu sorinho, né? É bem assim. Assim, existe aquele filme do Pat Adams, né? O Amor é Contagioso, que ele é um estudante de medicina e que ele colocava até nariz de palhaço para as crianças rirem e trazer mais alegria. O Juca é um pouco Pat Adams, não é? A gente brinca com ele nesse segundo livro de Doutor da Alegria, porque ele entra e o remédio dele é a alegria, a risada, a história, a brincadeira, né? E a gente vê isso no rosto das mães, das pessoas que estão acompanhando, que elas entram, no primeiro momento elas ficam sérias e perguntam, assim, algumas, né, se elas podem ficar ou não devem, porque elas acham que história é coisa para criança, ainda mais fantoche, nada a ver com elas. Quando o Juca começa a conversar, elas esquecem daquela postura de adulto, sério, entram na brincadeira, conversam, contam coisas com o Juca, pedindo a participação do filho, né, porque a história é de 0 até 100 e poucos anos, e todo mundo acaba ingressando e brincando, né? Nunca deixamos um quarto como nós encontramos. Nós encontramos um quarto silencioso, às vezes triste, às vezes com crianças chorando, gritando, e deixamos sempre eles conversando entre si, rindo, brincando. Quer dizer que o Juca ele consegue fazer até com que eles se interagem entre eles. Os vizinhos de cama às vezes não conversam. Com a visita do Juca, eles começam a conversar. Ô, Juca! A integração. Bem. E assim, ó, Sônia, tu tem algum momento que tu gostaria de conversar com a gente, assim, alguma coisa que chamou muita atenção que aconteceu? Claro, deve ter acontecido muitas coisas, né, com o Juca. Mas alguma coisa assim que tu chegou em casa e disse assim, obrigado, meu Deus, pelo Juca existir. Alguma coisa que realmente, claro que ele é maravilhoso, mas que te tocou fundo. Tu lembra um ou dois, mas algum deles, para contar pra gente assim, um fato dele chegar, uma criança se restabelecer, ou então alguma criança tá brigada com a outra, fazer as pazes, alguma coisa que tenha significado. Deveria ter te alertado sobre isso antes para te pensar melhor, porque são muitos, né? São muitos fatos, mas voltando assim ao hospital, né? Aconteceu um caso de uma criança com 11 anos de idade, e essa 10, 11 anos, essa criança estava lá hospitalizada porque ela tinha cometido, por um problema familiar, essa criança tentou suicídio, né? E nós não sabíamos que tinha acontecido isso. Aí depois da apresentação do Juca, daquela farra toda, daquela brincadeira, da alegria toda que o Juca levou pro hospital, a mãe chegou para nós e comentou e nos agradeceu, né? Agradeceu ao boneco por ter levado aquela alegria, porque o filho dela fazia assim uma semana ou mais que não ria mais o filho dela. E a partir daquele momento o filho passou a rir novamente.
né? E ela agradeceu. Isso já fazem uns 5 anos mais ou menos, né? E agora nós nos encontramos com essa mãe. E ela veio nos abraçar e disse que depois daquele momento que o filho sorriu, ele passou a sorrir novamente sempre, né? Como se recuperou, e hoje ele já é um mocinho, continua levando a vida, está estudando e dando muitas alegrias a ela. Pô, isso toca, né? Foi uma coisa que tocou demais. E no momento, nós, há 5 anos atrás, quando aconteceu esse fato que a gente está falando agora, a gente não sabia por que essa criança estava lá. Na verdade, a gente não sabe nenhum motivo das dores das crianças, porque elas já contam as dores para os médicos, já contam para as enfermeiras, já contam para os pais já contam, então a gente não pergunta o motivo da dor. Nosso papel lá é esquecer a dor, né? Então, nós, há 5 anos atrás, essa mãe só agradeceu nós que o filho dela estava sorrindo de novo. Fazia uma semana e pouco que estava no hospital e que ele tinha voltado a sorrir. Nós fomos com essa história para nós. Nós fomos só saber o motivo que ele estava no hospital e a extensão toda dessa dor uma semana atrás que a gente soube, que ela encontrou conosco num curso e veio nos cumprimentar e conversar e contar a história, né? Porque a gente não sabe os motivos das crianças que estão lá, a gente só vai para lá para levar o remédio da alegria, do bom humor, da distração, do livro. A gente sempre leva um livro do Juca, dá de presente para cada criança um livro do Juca, que eles podem pintar, pode continuar lendo a história, pode continuar conversando, né? Para eles continuar tendo entretenimento, né? As histórias das dores a gente realmente não sabe, a gente sabe o resultado das alegrias, né? E o que nos toca também, Rosângela, é o fato assim de todas as pessoas, né, independente da idade, criança, adultos, vovôs, como se apaixonam e como conseguem viver aquela criança, né? Junto com o Juca, que é tão criança, eles conseguem viver aquela criança e brincar, cantar, fazer as coisas que ele pede para fazer, né? Acorda a criança que está dentro deles, né? É verdade, né? Então, assim, ó, a gente vai tocar uma música agora, já que vocês estavam falando desse menino que começou a sorrir a partir do Juca, do Gilberto Gil, Não Chores Mais. É uma música linda, né? Eu estava procurando ali, enquanto vocês estavam conversando, assim, não, tem que procurar uma música que diga alguma coisa sobre o que eles estão falando, né? Eu queria colocar músicas infantis, mas eu acredito assim que é para criança esse programa em homenagem às crianças, mas na realidade quem está escutando são os pais, os professores, né? E nós estamos fazendo uma homenagem para as crianças, mas dando a nossa dica para os pais, eles também são crianças, né? Nós somos crianças. Olha, no dia que eu deixar de ser criança, eu não tô mais aqui. Tá? Então, assim, eu quero ser criança sempre. É maravilhoso, a criança tá sempre com esperança, com expectativa, com alegria, com espontaneidade. Não me tire isso. A sociedade não vai tirar isso da gente, né? Então vamos colocar essa música. E no próximo bloco a gente vai falar sobre os projetos da escola, né? Que tem muitos projetos escola não, desculpe. Eu falei escola porque a gente entrevista muitas escolas, tá? Mas hoje nós deixamos especialmente para vocês, porque o trabalho de vocês eu sei que é muito bom, tá bom? Então a gente vai colocar... Só o tempinho de eu chegar até o som lá.